Obrigado. Eu queria primeiramente dar boa tarde a todos, falar do prazer de estar aqui com vocês, agradecer muito o convite. É um congresso, 17ª edição do congresso da ABRADET, sem dúvida nenhuma. Um dos maiores congressos de direito, não diria nem mais de direito tributário, mais importante de direito do Brasil, pelo calendário oficial. E eu queria parabenizar aqui nas pessoas do Eduardo Maneira e do Igor pela grandiosidade do congresso, a maneira que estão os temas e os palestrantes. Realmente está muito bem organizado. Eu queria agradecer os dois e parabenizá-los. Bom, com relação ao tema, o painel de contribuições. Contribuições, como já bem disse aqui o nosso presidente, parece que é uma espécie mais nova, então mexer com contribuição parece que é mais fácil. Eu não sei, estava o Roberto Estrada, a gente estava brincando há pouco tempo aqui, só para começar a discussão, parece que se a gente cria um novo imposto, aí não pode ficar todo mundo preocupado. Contribuição pode, né? A gente pode aumentar, pode mudar, pode criar substitutivo, parece que dói menos. Então, dentro desse tema, contribuições, aqui o nosso painel, a gente vai ter 4 subtemas, né? São temas distintos, não relacionados necessariamente. Dentro dessa ideia, a gente começa no 149 da Constituição, que é justamente a regra matriz para a instituição das contribuições parafiscais. O 149, ele diz lá que a União Federal poderá instituir, e a gente dá um pulo direto, porque 20 minutos também, é bom deixar isso claro, 20 minutos não dá para falar tudo que eu gostaria. Então vamos direto para o 194, 195, que é o tema da palestra, porque aí a gente já está dentro do tema contribuições parafiscais, falando necessariamente das contribuições para a Seguridade Social. Então, o 195, inciso primeiro, ele trata das contribuições do empregador. Empregador, empresa ou entidade, a ela equiparada por lei. Vamos falar então da contribuição previdenciária patronal. No caso, 3 alíneas embaixo do inciso primeiro, essas contribuições previdenciárias do empregador, ou você vai tributar a folha de salários e outros pagamentos a qualquer tipo de empregado, o trabalhador com vínculo empregatício ou não. A linha B vai falar da receita ou faturamento, aí a linha B já alterada por conta daquela emenda constitucional que veio depois da decisão do Supremo, que julgou a Lei 9718 de 98, inconstitucional, por conta daquela discussão do faturamento. A Constituição falava em faturamento. Depois houve aquela correção que o professor Ricardo Torres tanto fala em correção legislativa da jurisprudência. Nesse caso aí foi justamente a mudança para que fique receita ou faturamento, e a linha C fala de lucro. Nós hoje aqui, o tema que me foi dado foi justamente a contribuição previdenciária sobre folha de salários. Então a gente fica no 195.1a da Constituição. Muito bem. Então, partindo dessa matriz constitucional, o artigo 22 da Lei 8212 define esse fato gerador como justamente uma contribuição, e a alíquota também de 20%, que incide sobre a remuneração para os segurados, empregados, avulsos, contribuintes individuais, ou seja, a relação de emprego ou não, isso não interessa, pagamentos, avulsos. O Supremo também já se manifestou sobre isso em algum momento atrás. Então a gente tem esse fato gerador, a base de cálculo, obviamente, a folha de salários e qualquer outro empregado que não esteja na folha, qualquer um que tenha relação de trabalho com a empresa. O ponto que a gente precisa se ater aqui para dar prosseguimento à discussão de hoje. 20% sobre a folha de salários é uma contribuição
extremamente alta. É uma contribuição gravosa. Então, ao gravar a folha de salários da empresa com uma alíquota alta, o que sempre se discutiu, e isso chama a atenção para aquela discussão da informalidade, do mercado de trabalho informal, quer dizer, para que assinar a carteira, a informalidade vale mais a pena nesse país e tal. Então, foi ouvindo muito e comparando, de jeito comparado, a tributação de folha de salário, não me parece que 20% seja uma alíquota corriqueira. O governo, partindo dessa preocupação, em 2011, inicialmente, editou a medida provisória 540, lançando o programa de governo Plano Brasil Maior. Uma das maiores bandeiras do Plano Brasil Maior era justamente a chamada desoneração da folha. Desoneração da folha foi tida como o alvo da campanha. Benefícios, traduzido como benefício, ou seja, vamos desonerar a folha, no sentido de vamos tributar menos. Aí já vem a primeira pergunta. Desonerar a folha, estamos falando de 20% de uma contribuição patronal. Primeira opção vem à cabeça dos senhores, não seria pelo menos, tudo bem, né? Diminuir não porque não era o objetivo, mas se era para desonerar simplesmente, não seria simplesmente mais fácil acabar com essa contribuição? Primeira ideia, acabar com a contribuição previdenciária patronal. Há outras contribuições e várias outras. Não foi isso que o governo fez. Então, a medida provisória 540, posteriormente convertida na Lei 12.546, 2011, ela introduziu um regime substitutivo em que se pretendeu fazer o seguinte: aquela contribuição de 20% da folha seria substituída por uma nova contribuição sobre a receita bruta, o faturamento. A receita bruta, nesse caso, já com a opção que a Constituição deu, uma alíquota de 1% para determinados setores e 2% para outros. Então aqui começa o primeiro questionamento, quer dizer, o alvo do governo, tudo bem. O que se tem aí como objetivo? Desonerar a folha, ou seja, primeiro alvo, investir na formalização do mercado de trabalho. Vamos investir na formalização das relações de trabalho, ok. Segundo alvo, desonerar, vamos trazer determinados setores para uma competitividade que de repente eles não estavam tendo. Então vamos fomentar a competitividade ou vamos fomentar algumas atividades econômicas que são importantes para o país. Bom, e aí, obviamente, investindo na formalização do mercado de trabalho, a consequência imediata seria a geração de empregos formais, e sob o suposto argumento de que a tributação seria mais simples, porque trazer a tributação para a receita, tributar simplesmente a receita bruta é algo que simplificaria a vida das empresas. O fundamento constitucional específico sobre essa substituição, esse regime substitutivo, está nos parágrafos 9º, 12 e 13 do artigo 195. Esses parágrafos já foram acrescentados pelas emendas 42 e 47. Elas não vieram com a Constituição, quer dizer, essas emendas vieram já com aquela preocupação. Ali tem o permissivo constitucional para que haja uma substituição gradual, total ou parcial da contribuição sobre a folha de salários pela contribuição incidente sobre receita ou faturamento. Então, desde as emendas 42 e 47 já havia um plano de migração, quer dizer, sadia, da folha para a receita, mas não se pensou em simplesmente tirar a contribuição. Tudo bem, mas então, fomentar algumas atividades. Quais seriam as atividades? Falei aqui na medida provisória 540, depois na lei, isso em 2011. De lá para cá tivemos várias outras medidas provisórias e algumas leis, principalmente essa lei 12.844, que é recentíssima, ela acabou de ser publicada em julho de 2013, modificando essa história aí da aplicação dos setores. Então a gente, resumidamente, é isso aí que está no quadro, está na tela. Só que para chegar à definição desses setores, a lei, a MP e depois as outras que vieram depois, adotaram 4 critérios distintos, e esses critérios se confundem. Na verdade,
o setor da economia ou atividade. Por que está aí dentro? É pelo tipo de atividade da empresa. TIP, quer dizer, depende do produto, quer dizer, sai um anexo com a relação de classificação fiscal de determinados produtos. Se a empresa estiver enquadrada pelo produto que ela industrializa, ela encaixa ali dentro. Pelo CNAE, que é aquele Cadastro Nacional de Atividade Econômica, ou pelo tipo de empresa. 4 critérios distintos e, por isso, muita modificação legislativa. Alguns setores que estavam, pleitearam que deviam, ou não estavam, pleitearam que deviam estar, e por isso tanta alteração. Nesse caso aqui, vamos para simplificar, eu vou casar tipo de atividade com TIP, porque a gente está falando, nesse caso aqui, de produto industrializado, basicamente, e o CNAE com tipo de empresa, porque é pelo cadastro. Setor têxtil, confecções, couro, calçados, esses vieram primeiro. Esses todos ali, naval, aéreo, principalmente TI, hotéis, empresas de TI. E esses outros aí da Lei 12.844 acabaram sendo acrescentados, principalmente construção civil, setor varejista, que aí vai fazer uma diferença grande, empresas de jornalismo também, entre outros. Basicamente, aqui, ainda uma apresentação do que veio, da novidade, para a gente, no final, discutir o que essencialmente é importante discutir aqui em termos de questionamento. Vieram 2 alíquotas, 1% e 2%. Então você sai de 20%, só para lembrar de novo, 20% da folha para passar a tributar 1% da receita bruta, 1% principalmente, nesse caso, dos produtos industrializados, e 2% do setor de serviços. Com relação à base de cálculo. Base de cálculo também, se havia algum tipo de discussão com relação, ou dúvida com relação ao entendimento da própria Receita, já não há mais, depois de veio o parecer normativo 3 de 2012, especificamente com relação à aplicação dessa lei, quer dizer, entra a Receita Bruta aí, são todas as entradas, as exceções são essas especificamente previstas, fala-se em vendas canceladas, descontos incondicionais, o IPI também não integra, o ICMS-ST, quer dizer, só aquele da substituição tributária cobrado pelo vendedor ou prestador de serviço na condição de substituto, e as receitas de exportação, e obviamente as correspondentes receitas de transporte internacional de carga que estiverem ligadas a essa receita de exportação. Aqui, a brecha que fica aqui é a mesma da discussão do PIS/COFINS, quer dizer, na verdade vai voltar a mesma pergunta que o Supremo ainda não enfrentou. Está lá, a gente sabe que tem um placar já, existe um impasse no Supremo, mas o fato é que vai se perguntar de novo aqui se o ICMS próprio e o ISS devem integrar a base dessa nova contribuição. Isso a gente deixa lá para o final também. Muito bem, então isso é o que veio na nova legislação. Vamos abandonar a folha e vamos tributar a receita bruta. É claro que ao imaginar, o legislador quando imagina fomentar algumas atividades, se ele vai pensar em algumas atividades em detrimento de outras, ele corre o risco muito grande de gerar distorções, e aqui não tem como ser diferente. É claro que essa legislação gerou distorções. De fato, a ideia é boa, vamos desonerar e tal, já foi dito. Agora, alguns setores tiveram aumento de carga tributária. Por quê? Em alguns casos, pelo produto, pela atividade, ou no caso aqui do CNAE, você pode ter uma redução na folha de salário, quer dizer, a folha de salário pode ser enxuta. Então você passa a tributar uma receita bruta, se a receita bruta é boa, é eficiente a empresa, obviamente essa empresa vai pagar mais caro. Esse é o ponto mais importante para a gente fechar. Agora, o caso da distorção das atividades aqui, dos setores, você tem, a primeira dúvida que surgiu foi justamente aquela empresa polivalente. Você pode ter uma empresa que vende um segmento, desenvolve um segmento que está incluído na nova legislação, mas tem parte da receita dela é de venda de produtos que não estão incluídos. O que fazer? Isso já gerou bastante problema, o que está ali, o exemplo que está ali já vem no próprio site do Ministério da Fazenda, porque com relação a essa parte dos produtos industrializados, se a receita é basicamente nesse sentido, gerada de produtos que estão lá, listados na lista, classificação fiscal na TIP, o que se chegou mais ou menos à conclusão é isso aí. Nesse exemplo, uma empresa tem 70% de receita derivada
de uma atividade que está contemplada na nova legislação e 30% de uma atividade que não está contemplada. Você tem que fazer a tributação proporcional. Vai ter que pegar os 70% que estaria agora pela nova legislação sendo tributada pela receita bruta, você vai pegar, no exemplo aí, 1.000 seria a receita bruta e 200 de folha de salário. Isso é a vida dessa empresa. Pega-se o 1.000 aqui, vai jogar 70% disso, a base de cálculo vai ser 700, aplicando 1%, no exemplo aqui é produto, né? Ela vai passar a pagar 7 e 30% da folha de salário, que era 200, eu sei que é complicado esse negócio, a tua cara não é boa, mas e também não é um objetivo aqui, também provar matematicamente que o resultado está certo, tá? Porque eu juro que eu tirei lá do site do Ministério da Fazenda. Mas eu só preciso passar para vocês aqui o seguinte: tributar com uma alíquota de 20% na folha de salários é realmente muito... Esse aqui eu faço bem fácil. 200 é a folha de salário, 20% dá 40. Não devia nem ter olhado. Pois é. Agora, de qualquer forma, tributando proporcionalmente ou não, você vai passar de 40 para 19. Então essa empresa vai ter mais trabalho? Vai ter que segregar, vai ter que apurar de forma proporcional? Vai. Mas nesse caso aqui nem vai reclamar a questão do aumento de carga. E aqui também, pelo que eu entendi, não tem grande discussão adicional. Já quando a atividade está incluída pelo CNAE, pelo Cadastro da Atividade Econômica, aí foi curiosa aqui a posição do fisco. Porque num primeiro momento, eu tenho um exemplo concreto do setor hoteleiro. Num primeiro momento, a decisão que saiu em solução de consulta, a solução de consulta número 173 de 2012, 173 definiu pela aplicação da regra de apuração proporcional, ou seja, seguiria exatamente o exemplo da parte de cima. Teria que segregar pelo CNAE, quer dizer. Mas o CNAE é pela atividade preponderante, então, na verdade, segregaria pela receita. Só que a Receita depois voltou atrás. E na solução de consulta número 38 de 2013, ela chegou à conclusão que deveria prevalecer 100% a tributação da nova regra se o CNAE dela estiver incluído nas atividades contempladas pela nova legislação. E a decisão, inclusive, fala expressamente, fica revisada a solução de consulta CRRF 10 de ZIT número 173 de 2012. Então, só para concluir, já subiu o cartão amarelo. Na parte dos produtos, tributação proporcional. Na parte da CNAE, 100% nova regra. Sem mais, a gente passa para a parte que interessa. Eu tive que falar isso tudo simplesmente para dar os elementos necessários para discutir alguma coisa aqui com relação a esse regime alternativo. O ponto aqui é o seguinte: que a legislação foi bem intencionada, acho que não dá nem para negar, até porque em vários casos práticos a redução efetivamente ocorreu. Então o objetivo era realmente formalização do mercado de trabalho, geração de emprego, fomento de certas atividades, ok. Mas é fato também que alguns foram prejudicados. Tá? Existe um cálculo aqui também, um estudo. Isso aqui é um limite também simples de se compreender. Aqueles que têm da sua receita bruta até 5% da receita bruta representada pela folha de salários, quer dizer, uma folha relativamente pequena percentualmente com relação ao total da receita, quem tiver até 5% e entrar na alíquota de 1% vai pagar mais. Porque só vai pagar menos se a folha representar mais do que 5%. E quem tiver na alíquota de 2%, esse cálculo sobe para 10%, ou seja, até 10% da receita representada pela folha, ele passa a pagar mais, se ele tributar a receita. Então, o ponto aqui é o seguinte: há empresas que são eficientes, elas enxugam a folha de salário, principalmente segmento de software, prestação de serviço, que os próprios sócios, alguns são os donos da empresa, prestam serviço, não tem tanta gente assim na folha, eles obviamente vão ser prejudicados, porque eles conseguem ser eficientes com uma receita maior. E o ponto aqui é justamente esse. Primeira pergunta que se coloca é essa. Essa sistemática teria que ser obrigatória? Ok, muito bem, veio bem intencionada, mas por que obrigatória? Né? Se ela é bem intencionada, se é um benefício, não poderia ser uma opção? Com relação a isso, existe inclusive aqui também, vou ler só esse pedaço aqui no site do Ministério da Fazenda, porque ela fala justamente isso aqui.
A desoneração da folha de pagamento é constituída de duas medidas complementares. Em primeiro lugar, o governo está eliminando a atual contribuição previdenciária sobre a folha e adotando uma nova contribuição previdenciária sobre a receita bruta das empresas, em consonância com o disposto nas diretrizes da Constituição. Em segundo lugar, essa mudança de bases da contribuição também contempla uma redução da carga tributária dos setores beneficiados. Por que? Isso aqui que é interessante. Porque a alíquota sobre a receita bruta foi fixada em um patamar inferior àquela alíquota que manteria inalterada a arrecadação, a chamada alíquota neutra. Quer dizer, o governo, do ponto de vista dele, está dizendo assim, eu estou perdendo, eu bolei um negócio aqui que dá menos do que a alíquota neutra, eu vou perder. Mas o contribuinte do outro lado, em alguns casos, vai perder também. E aí vem a história da obrigatoriedade ou não. A presidenta Dilma teve a chance de alterar isso. Houve aqui um projeto de lei de convenção de 2013, proveniente da medida provisória 582, de 2012, em que a ideia era incluir um dispositivo permitindo que as empresas pudessem optar ou não pelo regime de desoneração da folha de acordo com seus interesses, bastando para isso que no início de cada exercício efetuasse o primeiro recolhimento da antiga contribuição patronal. Então fazia o recolhimento em janeiro, acabou, estava dizendo que não queria. E a presidenta vetou. O dispositivo legal foi vetado pela presidenta Dilma. Então, resposta. Infelizmente não é opção por enquanto, se não houver nova tentativa de mudança com relação a essa questão, benefício de fato não é para algumas empresas. A outra questão que se coloca, se há possibilidade de questionamento judicial. Aqui é outra questão interessante, porque também não é a primeira vez que o governo vem com um pacote de medidas falando em redução, falando em benefício, e o resultado, claro que não para todo mundo, já ficou provado, mas ele pode ser danoso, ele pode acarretar uma carga maior. Vocês lembram bem do PIS COFINS, a questão do PIS, do COFINS não cumulativos, as alíquotas foram lá para a lua e quem não tem crédito dançou. O que fizeram esses contribuintes? Foram ao judiciário. Não sei se vocês conhecem alguma decisão favorável em grau superior, mas eu não conheço. Essa tese não deu, pelo menos com relação à obrigatoriedade de seguir a nova legislação. Aqui a gente tem uma situação mais ou menos parecida. Há decisões em casos semelhantes em que o judiciário vai dizer não tem jeito, mudou, regime substitutivo obrigatório, as empresas têm que se adequar, mas também há decisões em que o judiciário vai entender que numa interpretação conforme a Constituição a lei pode continuar valendo, mas não se aplica àquele contribuinte por um motivo ou por outro. E aqui, nesse caso, a gente teria que questionar que motivos são esses. Isonomia, igualdade, empresas aqui, prestadoras de serviço, em igualdade de condições, uma vai ter uma carga maior porque vai tributar receita bruta, a outra não? Acho que sim, acho que dá para ir pelo princípio da isonomia. E uma outra questão aqui, já, presidente, terminando, por problema do tempo, e isso que eu acho que assusta um pouco mais. É uma duplicidade absurda com relação a PIS e COFINS. Né? Você tributar PIS e COFINS sobre receita bruta e agora tira a folha de salário e coloca outro tributo em cima da receita bruta, é simplesmente PIS mais COFINS mais... PIS mais COFINS mais PIS mais COFINS mais... um monte de coisa na receita bruta. E aí agradeço ao meu colega Roberto Duque Estrada, que fala, pô, Bechara, mas sabe qual é o problema? Se fosse imposto, todo mundo ia gritar, ia ser uma coisa horrorosa. Agora, contribuição não dói. Contribuição não dói, ninguém percebe. Tem que ir para o judiciário, cada um vai por um lado, as ações são isoladas. Então, aqui, nós vamos ter esse problema aqui. Mais PIS e COFINS pela frente, era muito mais fácil tirar, né? Era muito mais fácil tirar, unifica tudo, cria uma só. E por isso, a questão do PIS, do ICMS e do ISS na base de cálculo também, só para lembrar que é exatamente a mesma questão do PIS e COFINS. E também na importação, o Supremo já está examinando a questão de se isso deve integrar a receita bruta ou não. E eu finalizaria justamente dentro desse pensamento, quer dizer, desoneração da folha, Plano Brasil maior, não necessariamente desoneração da folha igual à redução de carga tributária. Então, ou muda o nome para Programa de Geração de Emprego, ou então, pelo menos, que se torne facultativa a opção para esse regime substitutivo.
Tá difícil a palavra. Vou deixar para debate no final, porque a intenção é realmente só trazer a matéria para vocês. É uma questão nova, acabou de sair, como eu disse, a última ali saiu agora em julho, colocando o setor varejista. Eu acho que o varejista vai ter um peso maior, essa discussão vai começar agora, em pouco tempo. Obrigado, eu fico à disposição depois para as perguntas. Muito obrigado.